Oi gente, começando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje o vídeo vai ser um bate-papo, assim, história, o porquê, né? Vou contar pra vocês o porquê que eu tenho receio de homem. Eu já tive medo, muito medo de homem, mas hoje eu tenho mais um pouquinho assim de receio, sabe? Eu sou meio desconfiada, mas não tenho mais medo, né? E eu vou contar pra vocês como foi que tudo começou. Antes de tudo, gente, não esquece de deixar o seu like pra me ajudar, se inscrever no canal se você é novo, tá bem? Como foi que tudo começou? Começou quando eu era criança, né? Lembrando que eu não quero... O intuito desse vídeo é ajudar outras pessoas, né? E também não só ajudar, mas fazer com que as pessoas tenham mais cuidado com as crianças e tudo mais. Esse vídeo não é feito, eu não tô fazendo esse vídeo pra atacar ninguém. Isso aqui foi uma história minha que aconteceu comigo e eu acabei ficando com vários traumas. E eu quero muito que esse vídeo ajude outras pessoas. É por isso que é tão importante que você deixe o seu like e se inscreva. Tanto deixando o like você vai me ajudar a levar esse vídeo a outras pessoas, como se inscrevendo você não vai perder outras histórias minhas da minha vida, né? Começando, né? Eu tinha mais ou menos 8, 9 anos e a minha família tinha um amigo da família, né? Assim, mas ele era mais amigo da minha irmã e do meu ex-cunhado. Eles eram muito amigos, né? Minha irmã, ela tinha a minha sobrinha, que hoje tem 17 anos, ela tinha, na época, acho que uns 2, um ano, 2, por aí. Era muito pequenininha ainda. E aí, o que acontece? Eu gostava muito desse amigo, né, deles. E a gente brincava muito, assim, brincava. Eu achava que era uma brincadeira, mas na verdade eram coisas obscenas, né? Eram coisas de pedofilia, né? Eu acredito hoje que era pedofilia. Mas enfim, né? A gente brincava bastante, todos os dias ele ia pra casa da minha irmã. Eles ficavam lá conversando a tarde inteira. E aí, enquanto ele tava lá, eu tava brincando com ele, né? A gente tava brincando e aí ele fazia gestos pra mim. Na presença da minha irmã, não, né? Claro, mas no mesmo ambiente que ela estava, né? Ele dava um jeito ali e por trás do sofá, esses lugares assim, que ela não estivesse vendo, né? Que estivesse fora do alcance de visão dela. E ele fazia, né? Ele fazia gestos com a mão, ele fazia gestos com a língua e, assim, eram coisas assim que eu achava que era brincadeira, né? Mas hoje eu vejo que não, hoje eu vejo que era muito sério o que ele estava fazendo. Mas, enfim, né? Foi passando-se os anos e isso durou muito tempo. Ele não me tocou, ele não chegou a me tocar, porque senão eu lembraria, gente, porque eu tenho a visão, assim, a lembrança certinha do que acontecia, e se ele tivesse me tocado, eu saberia, eu não ia esquecer. Isso é fato. Então ele não me tocou, nunca, ele também não chegou a me ver sem roupa, apesar de eu ser uma criança, eu tomava banho na casa da minha irmã, tudo, mas ele nunca me viu assim. Enfim, passou-se os anos, eu acabei me distanciando da casa da minha irmã, né? Ela morava pertinho da casa da minha mãe, mas eu fui parando de ir lá, eu fui crescendo, né? Aquela fase, entrando na puberdade, né? Ficando pré-adolescente, e aí eu tinha outras coisas na cabeça, né? Então eu parei de ir lá. E aí quando eu tava com mais ou menos 13 anos, ela veio morar bem pertinho da casa da minha mãe, colado. E ele veio também, né? Como de costume, ele vinha à tarde. E aí teve um certo dia, mas eu não ia mais na casa dela, né? Então ele não tirava, assim, eu ia, mas quando ele não tava, não acontecia mais as coisas que aconteciam, né, gente? E aí teve um certo dia, um certo momento
que eu fui andar de bicicleta e ele tava na porta da casa dela, né, sentado, ele tava na calçada. E era tarde, gente, já era tardezinha, assim, eu acho que já eram umas 4 horas da tarde, por aí. A minha mãe já tinha chegado, na época ela trabalhava na feira, ainda hoje, né, mas ela trabalha menos. E ela já tinha chegado em casa e ele estava lá sentado, eu fui subir na bicicleta, eu tava com um shortinho curtinho que a minha mãe tinha comprado pra mim. Gente, eu com 13 anos era assim, uma criança, uma menina de 8, sabe? Tinha peito, tinha bunda, não tinha nada, tinha canelinha fina, barriga grande, sempre fui assim, gente. Então assim, eu não tinha corpo, tá? Não tinha corpo. E aí eu fui subir na bicicleta. Quando eu levantei a perna, ele me chamou. Ele fez um psiu, sabe? E aí eu olhei. Quando eu olhei, ele refez aquilo que ele fazia quando eu tinha 8 anos. E aí, gente, na hora eu fiquei assim, desesperada, né? Eu falei, olha, eu sei muito bem o que você tá fazendo, viu? Agora eu sei o que você tá fazendo, isso aí é muito feio, e eu vou falar pra minha mãe agora. Aí comecei a gritar pela minha mãe, e a minha mãe correu, né? Pensando que era alguma coisa que tinha acontecido. E realmente tinha acontecido, né? Mas aí ele ficou, gente, ele mudou de cor. Literalmente ele mudou de cor. Ele ficou assim muito pálido, né? Porque ele teve medo, né, que eu contasse. E aí eu não contei, gente, eu não contei. Se fosse hoje, se tivesse a mesma cabeça que eu tenho hoje, óbvio que eu tinha contado. Mas eu tinha 13 anos e apesar de eu ter 13 anos, eu não tinha ideia do que era, ideia que era muito grave. E então eu não quis falar. Então eu inventei uma conversa pra ela, falei que era, é porque eu queria saber se a senhora vai pra feira amanhã, feira. E ela, nossa, pensei que era outra coisa, menina. E ela entrou pra dentro de novo. E ele nunca mais, né, tirou liberdade comigo. Mas ele nunca mais tirou liberdade, assim. Mas aí eu contei a minha ex-cunhada, que já tinha a minha outra sobrinha também nessa época, né? Ela já tinha tido minha sobrinha, e a minha sobrinha tava pequenininha, né? E aí ela gostava dele também. As crianças gostavam muito dele, né? E as minhas sobrinhas gostavam. E eu não falava pra ninguém, né? O que tinha acontecido. Um perigo, né, minha gente? Um perigo. Né? Mas aí a minha sobrinha era pequenininha e a minha cunhada, ela começou a falar que ia contar. Falei pra ela que não contasse, né? Fiquei meio desesperada. Falei, não conta, ele não fez nada demais. Eu já reclamei com ele, não sei o quê. Mesmo assim, ela contou pra minha outra irmã, né? Ela contou pra minha outra irmã que não gostava muito dele, né? Então a minha irmã ficou louca também. Eu nem tava sabendo que ela tinha contado. Quando eu dei por mim, 2 dias depois, a minha mãe já tava sabendo. E a minha mãe ficou assim, desolada. Eu lembro dela fazer assim, segurada nos meus ombros, falando, o que foi que ele fez com você? Você vai ter que me dizer. Ele vai pra cadeia, eu vou colocar ele na cadeia, eu vou denunciar ele. E eu fiquei assim, nossa, eu vou colocar uma pessoa na cadeia. Eu fiquei assim, sabe? Esse negócio de culpa sempre fez parte de mim, assim. E é uma coisa, é um sentimento que ele destrói, tá, gente? Esse negócio de culpa. Até hoje eu tenho, assim, eu tenho me cuidado, eu tenho cuidado do meu coração, assim, mas eu sempre tive esse lado mais culposo, né? De eu me sentir muito culpada pelas coisas. E era um sentimento que me destruía muito. E, enfim, eu falei pra ela que ele não tinha feito nada comigo, que ela não se preocupasse, que eu não podia colocar uma pessoa presa sem a pessoa ter feito nada comigo. Gente, mas isso era crime, né? Eu acho que naquela época já era crime, eu acho. Eu sei que hoje é assim, é absurdo, né? Já é crime, crime, crime. Mas naquela época eu não sei bem, né? Quando eu era criança eu não tava muito por dentro. Mas assim, hoje, com certeza eu denunciaria, né? Se fosse o caso acontecesse comigo ou com alguém que eu conheça,
da minha família, né, eu denunciaria, eu diria, não, vamos denunciar porque isso é erradíssimo, né? Mas enfim, a minha mãe desistiu de fazer isso, né? Porque eu fiquei, não, mas ele não fez nada, ele não fez nada comigo, ele nunca me tocou, não, não, não. Mas aí, enfim, resumindo, né? Ficou assim, esquecido, né? Ele parou de ir na casa da minha mãe contou a minha irmã. Pelo que eu soube, assim, eu não sei, também eu soube, eu tava novinha, também não lembro muito bem, mas pelo que eu soube, assim, o meu cunhado ainda ficou meio assim, achando que eu podia ter me enganado. Gente, eu não me enganei. Ele realmente fazia isso e isso é errado. Isso é de pedófilo, seja de gente pedófila, né? Isso é pedofilia. É uma pessoa que tem problemas, ela precisa se tratar, precisa se cuidar. Foi passando alguns meses e aí eu comecei a ter muitos pesadelos, né? E eu acordava no meio da noite, gritando. E os pesadelos sempre eram com alguém correndo atrás de mim. E sempre eram homens, né? Homens correndo atrás de mim. Os pesadelos não eram com ele, eram com pessoas diferentes. Se eu visse um homem na rua e aquele homem me olhasse diferente, ou velho, assim. Então eu fui tendo muitos pesadelos, né? Todos os dias eu tinha pesadelo. E era desesperador, gente, porque sempre eram com pessoas me perseguindo e principalmente pessoas idosas, homens mais velhos, né? E quando eu via um e ele me olhasse diferente, eu já tinha muito medo e já tinha pesadelo com ele à noite. Eu gostava do programa Linha Direta. Eu sempre gostei, gente, desses negócios assim de reportagem, né? E com simulação, essas coisas eu sempre gostei. Quando eu era criança eu gostava. Hoje em dia eu não vejo mais. Eu vejo às vezes, mas é difícil. Mas quando eu era mais novinha, assim, com 14, 15 anos, eu assistia bastante. E aí eu sempre gostava de desligar a televisão antes de acabar o programa, porque quem assistia Linha Direta sabe que quando terminava o programa, né, a última coisa que ele falava e mostrava era a foto de uma pessoa que estava procurado, né? Mostrava a foto de um procurado. E aí quando eu via o rosto daquele procurado, eu tinha pesadelo. Era incrível, eu tinha pesadelo com ele me perseguindo. E assim com gente da rua também, se eu visse alguém, eu achasse estranho a cara daquele homem, eu tinha pesadelo. E o pessoal as minhas irmãs, né, elas falavam muito também, todo mundo é tarado pra tu. Eu não achava que era realmente um problema, né? Hoje eu vejo que eu precisaria de um psicólogo, essas coisas, mas na época eu não via como problema. E a minha mãe às vezes ia me apresentar algum amigo, alguma coisa, eu ficava detrás dela, assim, sabe? Toda muito medo, eu tinha muito medo. Medo de sair sozinha, medo de ficar com homens, né? No mesmo ambiente. Eu não ficava se eu estivesse sozinha. E eu cresci com isso, gente. Eu cresci assim, tendo esses problemas assim, até hoje eu tenho receio, mesmo que sejam homens que eu conheça, né, que sejam pessoas que eu conheça, que seja de meu convívio, eu fico, né, se for o caso, se for o caso de eu ficar, de eu ter que ficar no mesmo ambiente, eu fico de boa. Mas eu fico meio assim, desconfortável, sabe? Eu não me sinto confortável num ambiente que esteja com um homem sozinha. Se for amigo, se for da família, da própria família, eu também não fico. Mesmo que essa pessoa não tenha nada, gente, não faça nada de errado, de jeito nenhum. Eu tenho esse tipo de receio. Eu já trabalhei muito, assim, vendendo em porta, né? E eu já vendi brigadeiro em porta, já vendi tapioca em porta, essas coisas assim. E eu não oferecia a homens, eu não oferecia. Eu também não usava batons escuros. Eu não conseguia usar batons escuros.
estou agora usando mais batom escuro e graças a Deus, né, sinal que eu estou melhorando, um sinal de melhora. Mas eu não usava batom escuro, eu achava que chamava muita atenção pra mim, eu sempre fui desengonçada, nunca gostei muito de me arrumar. Quando eu era adolescente, né, eu era apaixonada por maquiagem, eu já fui roqueirinha e eu era apaixonada por maquiagem, assim, mas sempre a parte dos olhos, né, meus olhos eram sempre escuros, era sempre preto, essas coisas, mas boca, coisas que chamassem a atenção em mim, eu não fazia, assim, né? Eu não me sentia bem fazendo. Colocando nada que me chamasse a atenção pro meu rosto. E eu sempre fui assim, gente, eu acho que isso também fez parte disso. A questão de eu ser tão assim, sabe, despreocupada comigo, assim, não me achar bonita, não, sabe, não querer me cuidar muito. Essas coisas mudaram conforme eu fui ficando mais velha, mas quando eu era mais jovem, e assim, não tão atrás, né? Não tão tempo atrás. Foram assim, conforme eu fui me curando em Jesus. Eu fui me curando em Jesus, então eu fui me vendo melhor. Depois eu posso até contar pra vocês, eu posso até fazer um outro vídeo, como foi, né, que eu acordei, porque eu não me sentia bonita, eu não me sentia atraente, eu também não me arrumava, não tinha vontade de me arrumar. E foi assim, de Deus, foi uma coisa assim, de Deus, foi uma foi uma melhora de dentro de mim, porque não adiantava eu me arrumar por fora, por dentro eu não tendo vontade. Então eu ia me arrumar hoje, amanhã eu não ia me arrumar, ou então eu ia me amar hoje, amanhã eu não ia me amar. Então foi uma coisa assim de Deus mesmo. Se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo falando sobre isso, porque eu sei que muitas mulheres também sofrem com esse tipo de coisa. Mas eu acho que no meu caso essas coisas vieram através desses traumas, de medo de homem, né? E aí, enfim, minha gente, com o meu marido nunca aconteceu nada, assim, quando eu conheci Renato foi muito, assim, sabe, muito extraordinário. Então, assim, e nem com pessoas da minha idade, tá? Eu nunca tive esses problemas com gente jovem. Tô aqui ainda gravando, Kate. Nunca tive problemas assim com pessoas da minha idade, meninos da minha idade, até porque eu me interessava por meninos. Então, não tinha como eu ter medo deles, né? Eu também nunca tive. Como eu era feiurinha, minha gente, eu era feiurinha. Então, assim, eu mal era atraente para os homens. Eu não me sentia atraente para meninos, eu também não me arrumava, então. Não posso fazer. Mas aí, hoje em dia, eu sou muito melhor, gente, muito melhor, 1000 vezes melhor do que eu era antes. Eu tenho assim, eu não gosto muito de, eu não gosto de ser paquerada, eu não gosto de ser, como é que eu posso dizer? Não gosto que venham conversar comigo, homens estranhos, venham conversar comigo, eu corto. Também não gosto de andar à noite sozinha, até porque, gente, a gente tá vivendo num tempo que isso é assim, muito perigoso, realmente. Então, se já era difícil pra mim antes, agora que é mesmo. Então, assim, eu evito andar à noite sozinha. Mas se tiver que andar, gente, eu ando. Mas assim, eu ando. Mas carro, essas coisas, misericórdia. Se vir um carro me perguntar uma coisa, eu saio gritando louca. Eu não respondo esse cara, eu saio numa carreira só. Grito mesmo. Eu acho que pra uma pessoa me sequestrar, pra um homem me sequestrar, eu acho que só se for assim, uma coisa muito, muito esquisita. Porque eu não confio, gente. Eu não dou informação. Eu corro e grito. Mas é isso, gente. Terminamos esse vídeo. Vou terminar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que eu tenha ajudado. Gente, sabe? A gente tem que ser mais atento mesmo. Eu vi o que aconteceu comigo e não chegou a ser um abuso, né? Um abuso sexual.
mas me trouxe muitos traumas, né? Eu levei para o futuro isso, eu sofri bastante com isso, sofri por como eu me via, como as pessoas me viam, que eu achava, né, que as pessoas nos veem como nós nos vemos. Então, assim, eu sofri muito com isso e eu dou graças a Deus que eu não tenha sofrido abuso sexual, que eu acho que eu não ia viver, né? Eu acho que eu ia vegetar em cima dessa terra. Sério. Porque, assim, só as coisas que eu passei já me trouxeram muita dificuldade pra minha vida, assim, pra mim como ser humano. Então, gente, vamos prestar atenção, vamos cuidar das crianças, das nossas crianças, dos adolescentes também. Prestar atenção no que eles falam, de como eles se comportam, sabe, gente? É muito importante a gente manter o cuidado dobrado, principalmente com pessoas de confiança. Eu digo assim, gente, porque sempre acontece com pessoas que a gente confia mais. Cuidado, vamos cuidar das nossas crianças, gente. Vamos cuidar, vamos prestar atenção, porque às vezes a gente não percebe e tá debaixo dos nossos narizes. Então, assim, né? Graças a Deus a minha história, ela terminou bem, né? Porque enfim, não aconteceu nada sério a ponto, né, de um abuso sexual, né? Mas, gente, eu agradeço muito a Deus por isso, que sei que foi livramento dele mesmo na minha vida. E eu espero ter ajudado outras pessoas, né? Então é isso. Se você passou por alguma coisa parecida, coloca aqui nos comentários. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like pra mim, o seu gostei, e se inscrever no canal. E é isso, gente.